Bom dia! Hoje mais um Café com Edward. Eu vou contar um segredinho. Hoje, no caso, vai ser um chá. Eu tô fazendo um chá ao invés de café. Mas é aquele momento onde eu converso com qualquer pessoa aí que queira fazer um podcast ou queira criar um negócio em torno do seu podcast. Ou seja, entrar na internet por meio do podcast, que é a maneira como eu fiz junto com o Jefferson e que eu acho que é uma das maneiras atualmente, uma das mais eficientes para você de cara já ganhar uma certa projeção. Então, se alguém gostaria de falar comigo, pode pedir aí no chat, daí a gente vai conversar. E enquanto eu espero o pessoal chegar aí também, eu quero explicar algumas coisas nesse vídeo aqui, tá? Nessa aula ao vivo aqui, ó. Deixa eu só tirar essa mensagem da frente. Beleza. Então, eu quero explicar algumas coisas aqui sobre a jornada do podcast. A gente vai fazer nos dias 25, 26, 27 e 28 a jornada do podcast. E o que é a jornada do podcast? É um evento que a gente faz ao vivo. Então, eu e o Jefferson ao vivo. E a gente mostra tudo do planejamento do seu podcast até você colocar ele no ar. Então, é uma oportunidade de você, no primeiro dia, a gente vai falar sobre todo o planejamento, na hora de você pensar o nome do seu podcast, na hora de você pensar no seu ouvinte ideal, na hora de você pensar na arte do seu podcast, que é tipo uma capinha que dá identidade para o seu podcast. Então, a gente vai esmiuçar todo esse processo criativo de início, tá? E aí, no segundo dia, a gente já entra na parte de execução do que foi feito no primeiro dia. O primeiro dia já é mão na massa. O segundo dia é mão na massa para você já começar a publicar esse podcast. E a gente vai passar durante a jornada também atividades para você fazer em casa. Ou seja, que vai ser fora do evento. Então, por exemplo, você vai ter tarefas para fazer. Depois que acaba a live, você vai ter tarefa para fazer, porque aí faz parte do dia seguinte ter essas tarefas já executadas, porque aí vai facilitar muito o andamento do seu aproveitamento na jornada do podcast. E lembrando que a jornada do podcast é 100% online e 100% gratuita, ela é totalmente gratuita. Então, no segundo dia já vai na parte de subir o seu episódio para as plataformas, para publicação. A gente mostra o processo de gravação também. E a gente mostra isso tudo ao vivo. Essa aqui é a parte legal. E a gente vai mostrar via celular. Como você faz isso usando apenas o celular. Nada mais. Ou seja, de cara você já fica sabendo que não precisa de investimento. Você não precisa comprar um microfone. Não precisa. Se você tem um celular que é tipo um smartphone, já é o suficiente para você participar da jornada e para você ainda assim lançar o seu podcast. Aí no terceiro dia, um dia fantástico, porque a gente mostra como você faz para o seu podcast aparecer lá no Spotify, como faz para ele aparecer lá no Google Podcast, na Apple. E a Apple é o lugar mais complexo de fazer aparecer, porque tem uma série de etapas e a gente vai mostrar esse processo também. E a gente também no final do evento, no último dia, a gente mostra como que é o processo para você começar a ganhar dinheiro com podcast e a construção, a base da construção do seu negócio digital. E nesse dia a gente abre as inscrições para a Academia do Podcast, que é a nossa comunidade avançada de podcasters, que são pessoas aí que estão no campo de batalha, aprendendo todo dia sobre podcast, sobre estratégia para crescer a audiência, estratégia de monetização e várias coisas, né? É uma comunidade onde esse pessoal tem acesso a todas as nossas aulas que a gente fez já há 57 semanas, vai ter acesso a todas as aulas de todas as quintas-feiras, tem acesso à nossa mentoria direta, que uma vez por semana a gente faz mentoria. Então, é uma comunidade de pessoas que estão querendo realmente
criar um negócio com podcast, lançar o seu podcast e viver do podcast. Bom, pessoal, se alguém quiser falar comigo, manda aí uma solicitação. Eu vou acenar para algumas pessoas. Eu vi que a Fátima está aqui, né? Saudarte entrou. Estudando psicanálise entrou, legal. Eu acho que psicanálise é um assunto bom para fazer um podcast. Vika Lima entrou. Vamos ver quem mais está aqui. Eu vi que o Jefferson está aí, que é o meu parceiro. Luiz Eduardo Nascimento também está aí. Então, pessoal, uma outra coisa que eu gostaria de dizer é que a gente, além de... bom, a gente tem a jornada aí que vai acontecer no dia 25, né? Já comentei. Mas a gente também tem um treinamento, se você tá assim, se você quer muito lançar um podcast, a gente tem um treinamento chamado Podcast do Zero. Podcast do Zero. Qual que é a diferença do Podcast do Zero para a Academia do Podcast? A diferença é o seguinte, o Podcast do Zero não é uma comunidade, é um curso para aquela pessoa que fala, não, eu preciso logo dessa informação para lançar o meu podcast, pôr ele no ar nas diversas plataformas e construir a minha base digital. Então, é informação específica para lançamento do podcast e para a construção de uma base digital em torno do seu podcast. Esse é o PDZ. E é um treinamento super completo, tem todo o suporte, onde a gente também, caso tenha dúvidas, a gente sempre está à disposição. A única diferença da academia é que ele não é uma comunidade. Agora, se você pensa em participar de uma comunidade mesmo, com outros podcasters, com direito à mentoria, aí no caso é a academia do podcast. Ó, quem mais entrou aqui? Focus Lu e Pimentel. Daí Sidney chegou também. Sidney Pereira, bem-vindo aí. Deixa eu só, eu tô um pouco resfriado, tá, pessoal? Eu não peguei, acho que eu não peguei Covid não, mas eu peguei um resfriado. Que eu tô um pouco com o nariz meio ruim. E eu tô quietinho em casa, evidentemente, né? Porque a gente nunca sabe, né? Mas eu tô bem. Não tive nenhum problema de febre, não tive nenhum problema de falta de apetite, não tive nenhum problema de respiração. Então eu tô bem, é só chato, aquele negócio, né? Sabe? Chato pra dormir, porque você fica com o nariz meio travado, né? Nariz entupido, depois vem a coriza, né? Mas a gente tem que tomar cuidado aí e também não ficar expondo as pessoas, né? O melhor tratamento é repouso. Então eu tenho procurado repousar um pouco, mas eu tô cuidando ainda do meu. Por isso que hoje eu fiz um chazinho, sabe? Fiz um chazinho porque aí é melhor, né? Então assim, olha lá, a Fátima está comentando que está estudando o curso PDZ e está gostando muito, exato, né? O curso PDZ, ele é muito, assim, ele é muito prático para você lançar, montar a sua base e começar. E uma coisa assim, às vezes as pessoas pensam, será que eu faço um podcast e tal, ou não? Hoje eu vejo que o podcast é a melhor mídia para você se sobressair. Porque uma coisa, eu até estava conversando com uma pessoa na sexta-feira aqui, né? Uma coisa é você lançar um blog, ou fazer uma live, como eu estou fazendo aqui, uma live, ou alguma coisa assim, né? E isso está cheio de gente, parece que fazendo, né? Agora, quando você fala que você tem um podcast, é um projeto mais estruturado e, nossa, as pessoas olham para você e falam, puxa vida, você tem um podcast? Então dá uma notoriedade, dá uma credibilidade maior. E o podcast a gente pode realmente divulgar nosso negócio, a gente pode falar do que a gente gosta, transmitir um conhecimento que você tem, para não deixar ele enterrado com você. E às vezes a gente fica surpreso. E é um laboratório também o podcast, porque a gente pode ficar surpreso como as pessoas vão reagir ao meu conhecimento, a tudo que a gente tem a oferecer. Então, é um laboratório de criatividade. Então, a gente precisa hoje no mundo de pessoas criativas, porque assim, qualquer tarefa que não seja criativa vai sumir da face da Terra. Assim, a gente percebe que as máquinas e os computadores e daqui a pouco os robôs vão estar realmente tomando
o lugar de toda tarefa que não seja uma tarefa criativa, aquela tarefa repetitiva, enfim. E a gente percebe que o campo da criatividade, da criação de conteúdo, é o campo que os seres humanos têm que, assim, cada vez mais se aproximar e tá se debruçando como oportunidade de trabalho e tudo mais. E o podcast é com certeza uma ferramenta de muita criatividade, porque você tem que pegar algo do zero, assim, e criar um conteúdo, criar uma narrativa, criar toda uma estrutura. Então é o uso da criatividade, assim, da forma mais ampla, é muito ampla, mesmo porque você está usando apenas a voz. Deixa eu ver uns comentários aqui, ó. O Sidney, sei como é, eu sou alérgico e fico assim na mudança de estação. Você sabe que, Sidney, eu fiquei assim, eu acho que não é alergia, é um resfriado mesmo. Mas mudou a estação, foi semana passada, deu uma virada de tempo e agora esses dias está mais nublado em Curitiba, até hoje acordou friozinho. E aí me pegou mesmo, senti aquele negócio na garganta assim, e fiquei com coceira na garganta e nariz escorrendo, né? E espirrando, né? É outra coisa chata. Então, ó, o pouco que sei sobre podcast foi através de vocês, Sidney. Legal, Sidney. E você já tem um podcast no ar, Sidney? Como é que tá aí o negócio? Deixa eu ver, ó, o Zé Bintercur entrou. Amway Maria Silva entrou. Trabalha com a Amway? Já conheço a Amway. O Rafael dos Santos entrou. Fátima Rangel Oficial. Ó, foi através da jornada do podcast que decidi começar no podcast. Graças a vocês, gratidão. E o pessoal às vezes fica assim, surpreso. Nessa jornada do podcast tem alguma pegadinha, né? Porque sempre querem vender alguma coisa. Então, assim, não tem pegadinha nenhuma a jornada do podcast. Na jornada do podcast a gente mostra realmente, durante aqueles 4 dias, como você lança um podcast do zero até pôr no ar. Simples assim. Legal, então você está ensinando as pessoas de graça a fazer um podcast? A gente está ensinando as pessoas de graça. Durante a jornada do podcast, a gente ensina elas de graça. E no final da jornada do podcast, como eu disse, a gente oferece e abre as inscrições para a academia do podcast. Então, é uma oportunidade. Tem pessoas que ficam satisfeitas de criar o podcast e ficar por aí. Tem outras que não, querem conhecer mais, querem avançar mais. Porque depois você tem que fazer uma construção de audiência. Você vai ter um momento que vai chegar que você vai querer criar um produto para vender através do seu podcast. E tudo isso, claro, a gente não consegue ensinar em 4 dias, é impossível ensinar isso em 4 dias. Você precisa de um tempo maior para aprender essas outras coisas. E fazer o podcast monetizar, existem várias estratégias. E é isso que a gente tem dentro da academia do podcast. Além das mentorias comigo, com o Jefferson, onde a gente abre o que a gente faz. Qual é a estratégia que a gente usa. A gente é muito transparente nisso. A gente mostra como foi a nossa jornada e como está sendo a nossa jornada. Então isso é a academia do podcast. E muitas vezes também tem pessoas que durante esses 4 dias, obviamente, não conseguem lançar o podcast. Porque a gente sabe, às vezes não é tão simples. E aí a pessoa fala assim, não, mas eu não estou com muito tempo agora, quero mais para frente. E claro, é muito mais confortável você ter acesso a um conteúdo, a um passo a passo, onde em qualquer momento, no seu ritmo, você possa montar um podcast, né? Então por isso que existe a Academia do Podcast. É uma comunidade, são pessoas que estão juntas, tem uma área fechada lá no Facebook, onde você pode interagir com outros podcasters que fizeram também, que estão junto com a gente, estão aprendendo todo dia, estão lançando seus podcasts, estão conseguindo audiência através do podcast. E assim vai. Deixa eu ver quem mais entrou. O João no rádio. Legal, João, você tem rádio. Puxa vida, então você já tem, ou tá no rádio aí, tem experiência com rádio, então você já tá aí com uma baita, já tem uma baita experiência, uma baita dianteira aí com a questão para entrar no podcast. Legal. Ó o Thiago aqui. Ô Thiago, beleza? Nossa, gente, eu acho que eu vou espirrar aqui, peraí. Eu acho que eu vou espirrar, só um minutinho.
Vocês veem que o resfriado não tá me largando, né? Tá um resfriado bem incômodo. E aí eu fico falando, ó, e dá uma alergia grande assim, começa a escorrer até o olho aqui. Ai, meu Deus. Vamos lá. Então aqui, né, o Thiago. Ô, Thiago, eu conheço o Thiago. Tudo bem, Thiago? Fátima, bom dia, Zé Bittencourt. Pode passar aqui o seu podcast, por favor? É, o podcast. Ô, Zé, passa aí o seu podcast, hein? Olha lá, ele passou ali, ó. Passou o link ali, mas não vai dar pra ler, né, o link. É o Pique Esconde, o podcast dele. É Pique Esconde. Aí vai ter que copiar o link, porque não é clicável, eu acho, né? Pique Esconde. Bom dia, beleza. Então, pessoal, se alguém quiser, agora tá na hora, assim, se alguém quiser falar comigo, faz a solicitação e aí a gente conversa aqui, ó. A melhor forma de evitar essas crises é aumentando a imunidade. Que bom que você conhece a Emma. E conheço. Eu sou um cara assim que, com certeza, acredito totalmente na imunidade. Mas às vezes acontece, né, da gente pegar alguma coisa. Nossa, agora meu olho tá irritadinho aqui, né? Deu uma irritada no meu olho. Vou ter que assoar de novo o nariz. Só um segundinho aí, pessoal. Fiquem comigo aí. Eu, essa questão de imunidade, eu acho que é o mais importante, sabe? É o mais importante pra gente estar protegido contra qualquer vírus, deixar o nosso próprio corpo combater qualquer tipo de invasor externo. E eu assim, eu sou um cara muito da alimentação mais saudável, tal, né? Mas assim, eu também sei que gripes e resfriados, pelo menos eu já tive muita infecção quando eu era criança, de ouvido, tal, essas coisas, né? Então sempre foi um calcanhar de Aquiles pra mim, sabe? Às vezes a gente tem que conhecer um pouco a gente e saber quais são os nossos calcanhares, né? Deixa eu ver quem tá aí. A Daisy chegou, tudo bem? Ah, própolis, exatamente. Própolis, todas essas coisas, né? Tudo tem que. Quem é da rádio aqui, ó? Ó, vamos falar com a Assunção. Assunção, vamos falar com a Assunção que ela pediu para conversar aqui. Vamos lá, deixa eu clicar, transmitir ao vivo com a. Tá meu olho aqui. Criei o Aberto ao Diálogo, mas ainda não lancei nada no Spotify. Quero estruturar minhas pautas bem antes de publicar algo. Isso é importante, tá? A Assunção ela não pode falar, então eu tô livre aqui, tá, pessoal? Então, Sidney, legal, aberto ao diálogo, bacana, hein? Mas essa parte é importante, estruturar, né? Não adianta também, até dá, né? Como experiência, faz um podcast, começa a lançar, grava episódio, vai no ar, reflexões diárias, dá para fazer de tudo, sabe? Mas se você tem uma ideia de um projeto e quer pensar ele a longo prazo, com certeza essa parte de estruturação de pauta e planejamento ela é fundamental para você facilitar, né, o seu trabalho na execução do podcast e também ter algo bem feito, né? Não precisa ser algo perfeito, mas tem que ser algo bem feito. Porque assim, a gente sabe que o perfeito, o ótimo é inimigo do bom. Então, às vezes a gente tem que chegar e falar assim, não, tudo bem, vou lançar assim mesmo. E depois você vai melhorando no processo. Tá, o coach Amanda Gil chegou, a coach, né? Amanda Gil, quer conversar? Estamos aí. E eu tô assim, realmente um pouquinho ruim desse resfriado que eu peguei aqui. Mas eu vou melhorar, eu tenho certeza. Tô me cuidando. E inclusive, né? Eu vou essa semana, amanhã, por exemplo, a gente tem a mentoria dentro da comunidade fechada da escola da Academia do Podcast. E aí na quinta-feira a gente tem uma aula ao vivo. E essa aula ao vivo, a gente vai falar nessa quinta-feira
sobre como você divulgar o seu podcast usando o Facebook, tá? E a gente vai mostrar como fazer uma campanha de tráfego pago para o Facebook, com uma verba bem pequenininha diária, tá? Isso que eu vou mostrar, usando uma verba bem pequena diária. Aí o pessoal vai falar, puxa vida, mas tem que pagar para o pessoal saber do meu podcast? Não, não é obrigatório. A gente já fez várias lives e aulas mostrando estratégias orgânicas para você divulgar o seu podcast. Tem desde o boca a boca e a utilização intensa de uma mídia social. Então, você pode usar de maneira intensamente lá o Instagram, tá presente, leva tempo e você vai construindo sua audiência, mas leva tempo. Agora, uma forma de ir mais rápido é você fazendo propaganda paga nessas plataformas. Elas funcionam muito bem. E a gente vai mostrar, porque eu vou montar essa semana as campanhas para a escola do podcast. E aí eu vou para o nosso podcast, da escola do podcast, eu vou montar as campanhas. E eu vou mostrar como eu criei as minhas campanhas para a divulgação do nosso podcast. E o legal é que depois, mais para frente, eu vou mostrar umas aulas mais para frente, qual foi o resultado, quanto que a gente teve de crescimento e tal. Então a gente vai fazer isso ao vivo mesmo. A Fátima está perguntando, quando posso entrar na comunidade da escola do podcast, lá na academia do podcast? Então, no dia 28 de janeiro a gente vai abrir as inscrições. Depois que a gente terminar, no final da jornada, a gente explica tudo direitinho. E depois que todo mundo já lançou o seu podcast e tal, vamos comemorar tudo isso e vamos abrir as inscrições para a comunidade da academia do podcast. Porque assim, lançar o podcast é o primeiro passo de uma grande jornada. Porque a gente ninguém cria um podcast só para pôr ele no ar. A gente cria um podcast para construção de audiência e muitas pessoas para a criação de um negócio em torno dele. E é isso que a gente oferece dentro da academia do podcast. E Fátima, então respondendo a pergunta, dia 28 vai ser a abertura do carrinho para a gente abrir as inscrições dessa primeira turma de 2021. Olha lá. Eu tô vendo aqui o Sidney, ó. O Sidney comentou, em estruturação de pauta, porque preciso pensar bem no que vou postar para prender os ouvintes. É verdade, tem que ter aquela construção bem para prender a atenção, ser um conteúdo interessante, né? Não ser monótono tal, né? Então, esses são desafios bem importantes. O investimento não é obrigatório, mas para se ter sua base de ouvintes, inicialmente é bom fazer esse tráfego pago, com certeza. E a gente sempre recomenda você ter uma preparação para fazer o tráfego pago, porque não adianta nada você... E uma preparação é montar a sua base de podcast bem feita. E o que a gente diz, o que é a base? O podcast já tem que estar rodando, evidentemente. Você tem que estar com o seu podcast com alguns episódios publicados. 2, é importante você ter uma página na internet. Uma página do seu podcast na internet. Tá? E 3, é importante você ter nessa página do seu podcast na internet um campo onde a pessoa pode colocar o e-mail dela para ficar recebendo informações suas. E por que tudo isso aqui é importante? Porque você começa a jogar propaganda, as pessoas começam a conhecer o seu podcast. Então você precisa pegar o e-mail dessas pessoas ou dar uma forma para essas pessoas. Porque depois, se você quer oferecer algo, avisar de uma aula, avisar de alguma coisa, você tem uma lista de e-mail de pessoas com as quais você pode informar. Se você não faz isso, você sempre fica, se você não faz os outros 2 passos de ter um site e de ter um e-mail marketing atrelado ao seu site, onde a pessoa vai colocar o e-mail, o nome, vai receber informações, você fica na mão das mídias sociais a vida inteira. Então, a ideia é você ter o seu podcast, fazer o tráfego pago, aí essas pessoas começam a chegar, e quando elas chegam, você tem que saber o nome delas e o e-mail delas. Ou pelo menos o e-mail delas.
É que nem você ter uma loja física, pensa bem no poder disso, você ter uma loja física e você ter uma relação de clientes que vão na sua loja. E fazer promoções para esses clientes. Dizer, olha aqui, saiu um modelo novo disso, ó, saiu mais isso aqui, né? É muito poderoso isso. Né? Qualquer empresa tem a sua relação de clientes, né? Empresa, principalmente eu que estava muito no ramo, no business to business, né? A gente sempre sabia quem que era o nosso cliente e periodicamente ficava visitando os clientes, falando com o cliente. Quem não é visto não é lembrado, né? Então, por isso que a gente recomenda essa estrutura. A Fátima está querendo levar os conhecimentos para o mundo. É isso mesmo, e é o que a gente quer mesmo. Ó, mais pessoas aqui. Bom, pessoal, então eu expliquei hoje aí o que é realmente a diferença entre a Academia do Podcast, o podcast do zero, e avisei aí sobre a jornada do podcast que vai acontecer nos dias 25, 26, 27 e 28 de janeiro. Eu vou ficar por aqui então agora, tá, pessoal? Essa foi o Café com o Edward. Já respondi algumas perguntas aí do pessoal e eu vou dar mais 2 minutinhos. Se alguém tiver mais alguma dúvida, coloca aí no chat. Se quiser falar comigo, me chama. 2 minutinhos. Daí aí eu vou saindo aí. Ó, dependendo do seu nível de criação, você até mesmo pode construir uma base de membros que curtem e pagam pelo que produz. Exatamente. Você pode usar o Padrim, Vaquinha, vários financiamentos colaborativos onde você pode falar para as pessoas, olha, se você gostou aí, contribui aqui para que esse projeto continue. Então você pode pedir para a pessoa contribuir com, sei lá, R$ 5, R$ 2, sei lá, tem que ver, cada plataforma tem um jeito. Isso ajuda, no início ajuda muito. Então, quando você começa a fazer um tráfego pago, e você traz pessoas para o seu site, do seu podcast, e a pessoa encontra ali um lugar para colocar o nome dela e o e-mail, aí o que vai acontecer? Você vai ter o e-mail dessa pessoa, e aí você sempre pode mandar uma mensagem para ela, tanto avisando de conteúdos que você está produzindo, porque isso é importante, não é só vender. Tem que falar, olha, vai ter aula tal dia, outro dia eu vou fazer esse conteúdo, vou estar no Instagram, tem um grupo no Telegram, enfim, você vai movimentando. E aí, em alguns momentos, você vai lá e oferece. Olha, eu tô com o Padrim agora aqui, você não quer contribuir com o meu podcast? Contribuição começa a R$ 5, por exemplo. E você vai ficar surpreso, porque vão ter pessoas que vão querer contribuir para que você continue fazendo o seu podcast, tá? Então, isso aí é muito importante, com certeza. Quero assistir às aulas. Legal, Maria Silva. Quinta-feira, 8 da noite. Quinta-feira, 8 da noite, a gente está lá no YouTube. Dá uma pesquisada na YouTube. Entra no YouTube e põe lá, Escola do Podcast. Aí você já vai achar o nosso canal. Já tem muita aula lá. Você vai poder ter uma ideia de como que são essas aulas. E nessa quinta-feira a gente vai fazer isso. Eu vou mostrar como eu faço uma campanha no Facebook de propaganda para divulgar o meu podcast aí. E eu acho que todo podcast deveria pensar nisso, tá? Porque a gente pode começar com campanhas com investimento relativamente baixo, que é tipo R$ 6, R$ 5,40 por dia, né? R$ 5,40 por dia. Por isso que eu digo, também é um valor baixo, para algumas pessoas pode não ser baixo, por isso que tem que ter estratégia ao começar a fazer a propaganda, né? Por isso que tem que ter estratégia. Você tem que ter uma página no seu podcast com uma possibilidade da pessoa entregar o e-mail dela para você saber quem é essa pessoa e poder se relacionar com essa pessoa. Para essa galera, você até produz algo exclusivo, com certeza. Com certeza. Exatamente. Porque aí você pode fazer, quem paga o seu podcast, você pode criar um conteúdo premium, que o pessoal fala, um conteúdo mais específico, que são para eles. Aí eles vão, opa, legal, é uma troca. Isso funciona muito.
Ó, muito interessante essa possibilidade de membros e criação de comunidade. A questão da comunidade é muito boa, é muito forte, porque a gente não quer estar sozinho nas coisas, concorda? A gente sempre gosta de estar num público. E assim, se a gente quer ir longe, a gente tem que estar junto. É assim, é que nem você, por exemplo, você faz uma academia. Se você treina sozinho em casa, com certeza, se você tiver um grupo que treina junto, você vai ter um progresso melhor, porque vai ter mais gente te puxando, te auxiliando, te orientando. Então, então, com certeza, a comunidade tem um poder muito grande. Bom, pessoal, então é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Eu agradeço muito a presença de todos. Já respondi várias perguntas aqui do pessoal no chat. Quarta-feira eu tô de volta aqui de novo para conversar. E a gente, além de responder o que o pessoal está falando no chat, eu também eu falo ao vivo com qualquer pessoa que quiser. É só pedir aí. Eu sei que muitas vezes as pessoas ficam meio envergonhadas de entrar ao vivo, mas não tem problema nenhum. Eu chamo aqui ao vivo e a gente conversa junto aqui. E Fátima, eu vou me cuidar, pode deixar. Eu tô me cuidando. Tô procurando me hidratar muito, tô com meu chazinho aqui, ainda não bebi nada porque ele tá quente, mas agora eu vou tomar e sigo em frente aí. Beleza? Valeu. É isso aí, gente. Um ótimo dia para vocês. Valeu, até mais.